Bom dia, pessoal, ou boa tarde no caso, né? Estamos iniciando mais uma aula de ciências. Hoje nós estamos iniciando a aula da página 33 e 34 do livro didático de vocês, alterações cromossômicas. No livro de vocês está como alterações genéticas. O que são então essas alterações genéticas? São modificações na característica genética que vão ocasionar em algumas anomalias, algumas condições que não são tão comuns. Como, por exemplo, a não disjunção do cromossomo X na meiose. O que é que pode ocorrer? Pode ocorrer de um indivíduo, no processo de uma divisão meiótica, ele apresentar uma dificuldade na separação do cromossomo. Então, o que foi que ocorreu aqui? Na meiose, nós tínhamos um cromossomo, no caso aqui X e X, está representando que é o cromossomo sexual feminino. Ele foi duplicado e após essa duplicação ele foi dividido em células diferentes, a gente já aprendeu isso lá na meiose. E depois desse processo, para formar as células do gameta, esse cromossomo sofre uma nova divisão, entrando em cada célula com a metade da informação. O que pode ocorrer é a não separação desse cromossomo. E nessa não separação, nós teremos uma célula que não vai receber o cromossomo, aquele cromossomo sexual, enquanto outra vai acabar recebendo mais de um. Isso aqui ocorreu uma não disjunção, ou seja, não ocorreu uma separação do cromossomo, formando assim duas características muito comuns, que a gente vai ver a seguir. Existem algumas síndromes que vão ocorrer esses erros, geralmente a não disjunção desses cromossomos. Então, nessas síndromes, elas são condicionadas pela não disjunção do cromossomo X. Nós podemos observar aqui a situação. Nós teríamos um cromossomo X que deveria sofrer um processo de disjunção. Muitas vezes ele ocorre a não disjunção e acaba permanecendo os cromossomos juntos. Nesses casos, eles podem dar origem à síndrome de Klinefelter, que é aquela síndrome onde uma pessoa vai apresentar, seria um homem, mas esse homem ele vai apresentar características femininas, porque ele vai receber um cromossomo sexual feminino a mais. Então ele é um homem, ele nasceu com a genética de um homem, mas ele apresenta características femininas a mais. Ou então pode ocorrer essa união de cromossomos, nessa não disjunção, onde a pessoa vai receber mais de uma característica daquele cromossomo, o que pode dar origem à trissomia do cromossomo X, ok? Então, essa pessoa ela vai ter mais características femininas, características em excesso. Ou então, naquela célula que eu mostrei lá, que ela ficou vazia, pode ocorrer o seguinte: essa célula vazia não vai nenhuma informação e quando unisse com uma célula do cromossomo Y, né, que foi doado pelo pai, se tornar um indivíduo não viável. Esse indivíduo não existe, acaba não vingando, vamos dizer assim, acaba morrendo. Ou então, quando ela une-se ao cromossomo X, vamos supor que o pai doou esse cromossomo X, quando une-se, cria-se outra síndrome, que é a síndrome de Turner, que é uma pessoa que vai apresentar a ausência de características. Geralmente é uma mulher, mas ela apresenta a ausência de características femininas. Então, ela tem genética para ser uma mulher, mas ela vai apresentar ausência de características femininas. Vamos falar um pouco mais sobre essas síndromes à frente. Na síndrome de Turner, foi o que eu falei, é aquela onde a pessoa vai apresentar apenas o X e o outro vai ser vazio. Então, ela nasceu com características femininas, só que algumas características femininas acabam ficando em pouca quantidade. Geralmente a mulher não cresce, ela vai apresentar atrofia nos órgãos genitais, muitas vezes não tem menstruação, então ela apresenta características e a ausência da característica que estava no outro cromossomo X, porque afinal de contas ocorreu a não disjunção e ela recebeu uma célula que não tinha aquela informação cromossomal. Na síndrome de Klinefelter, que é aquela primeira que eu falei, é aquela onde, na não disjunção, a pessoa acaba recebendo o dobro de informações de X. Então, é um homem, ele nasceu biologicamente para ser um homem, porque ele tem o X e o Y,
mas ele apresenta informações em excesso feminino. Então, ele vai ter desenvolvimento dos seios, que não é comum em homens, tendência de crescer menos pelos, que não é comum em homem, calvície frontal, vai ter o desenvolvimento do corpo, como se fosse um corpo feminino, mas ele vai apresentar estrutura genital masculina, um pouco reduzida, um pouco não funcional, às vezes não conseguem dar origem a filhos, porque ele não consegue produzir os espermatozoides, porque ele tem características femininas em excesso. Então, é um homem que acabou geneticamente nascendo com características femininas em excesso, chamada de síndrome de Klinefelter. E temos a síndrome de Down, né? Que é aquela onde ocorre a trissomia do cromossomo 21, que é aquela que nós falamos, que é quando a pessoa acaba recebendo cromossomos a mais. Ocorreu lá a disjunção, então aquela célula que deveria dividir, nós tínhamos lá uma célula que deveria dividir um X para uma célula e o outro X para outra célula, acabou dividindo da seguinte forma: uma célula ficou com 2X e a outra ficou vazia. Então, essa célula com 2X acabou ocasionando uma quantidade de X a mais, que é o que nós chamamos de trissomia do cromossomo 21. Acabou sendo a união de 3 cromossomos. E é o que condiciona algumas características comuns na síndrome de Down.